Bora, Carvalho? Bora, pode começar? Pode, pô. Então vamos lá. A vinheta já acabou, não, né? Amigos do Mega. Vamos lá, galera! Retomando os trabalhos, Bota na tela aí primeiro, pô. tá? Vamos lá, pô. Falando sobre via, tá? Mais uma vez. Branca fala de São Paulo, ela botou aí, ó. Fala de São Paulo. Vamos lá, falando de via, fazendo brainstorm rapidinho pra gente poder checar esse evento aí. Via. Tu não tá relacionado projetando pra- não, ô, Carvalho. Não tá projetando? Não. Já tô enxergando aqui. Tá projetado. Já está projetado, né? Então, Tô enxergando. falando sobre via. O que acontece? O via, ele vai aparecer, as autoridades via vão aparecer relacionadas no cabeçalho, independente de antiguidade, vai estar o antigão depois do boizinho, o boizinho vai vir outro antigão, enfim, tudo para poder obedecer a uma lógica, né? A necessidade de conhecimento que vai fazer com que a autoridade de destino do ofício inicial possa assim tomar sua decisão. Apareceu a autoridade no via, vai ter ele lá na distribuição da cópia depois da assinatura, tá ok? Então vamos lá. Com isso a gente já vai matar bastante coisa aqui, tá? Âmbito interno, só rola para âmbito interno, tá ok? Vamos que vamos. Ó, independente de antiguidade, já foi falado, tá? Vamos evitar tramitações desnecessárias, tá ok? Quem não tiver que comentar, caso alguma autoridade intermediária que esteja nesse caminho lógico não tenha que comentar nada, ela pode despachar por carimbo. O que é isso? Ele vai pegar esse ofício que ele recebeu. Digamos que ela seja a primeira autoridade via. Eu estou querendo mandar um ofício. Eu, titular de OM, vou mandar um ofício para o Marquinho, que é uma outra autoridade de OM. No meio desse caminho, tem aí o Cabral, aí tem o Lima. O Cabral é mais moderno que o Lima, digamos, só que o Lima está na frente. O expediente caiu na mão do Lima. O Lima falou, não tenho nada para opinar. O que eu faço? Vou pegar esse ofício inicial, vou virar o verso dele, vou dar o carimbo e vou despachar para avante. A gente chama isso aí de despachar por carimbo, tá bom? Quem rubrica é o titular da OM, onde ele vai rubricar e datar. Tudo bem até aí? Tudo bom. Vamos ver aqui, ó. Vamos apor a rubrica sobre o carimbo da OM, que já foi falado. Então, essa linha D aqui diz o seguinte: eu sou uma autoridade via, só que eu preciso, para poder eu despachar, ou eu assim entendo que uma outra autoridade precisa entrar no circuito para poder deferir sobre o assunto, o que eu faço? Eu vou incluir ela nesse trâmite via. Mas o mais correto, eu posso consultar ela por mensagem ou por meio de outro ofício, para poder agilizar, tá? É isso que ele está falando aqui nesse anexo delta, ó. É mais recomendável consultar por meio de outro documento, tá? Isso aqui é importante, ó. Toda vez que uma autoridade via hierarquicamente superior ao M de origem, da mesma cadeia de comando, olha aí, Marquinhos, da mesma cadeia de comando, poderá restituir por despacho um ofício para reformulação ou encaminhar uma mensagem de que o mesmo foi arquivado, enviando, se julgar necessário, cópia para as demais autoridades vias. Lembra daquilo que você comentou comigo, Marcos? Então, era exatamente esse ponto aí. Para a autoridade interromper o fluxo do documento, ela estando em via, ela teria que necessariamente ser mais antiga, primeiro requisito, e não são dissociáveis, né? E o segundo requisito é estar na cadeia de comando.
Se ela for somente mais antiga, ela não vai poder. Se ela for somente na cadeia de comando, se for mais moderna, também não vai poder fazer. Agora, se ela preenche dois requisitos, o primeiro de ser mais antigo e o segundo, essa antiguidade está dentro da cadeia de comando, aí sim, ele pode interromper esse trâmite, devolver, arquivar ou mandar reformular. Isso aqui é interessante, tá? A linha Golf, tratamento. O tratamento vai ser pela autoridade de destino final, tá? É o AU, independente de quem esteja na via, tá bem? Olha o que eu falei aqui, ó. Não é permitido tramitação via dirigida a vários autoridades destinatárias. Lembram disso? Quando um camarada, isso aí acontece muito na DPMM, essa linha aqui, tá? Ele recebe vários documentos, tá? Onde ele vai apreciar e mandar para o DGP sobre o mesmo assunto, ele pode pegar esses despachos todos e mandar num único só expediente. Entenderam essa parte? Sabe? Lembrando que a continuidade do ofício é sempre um despacho. Então, todas as autoridades via, se tiver que se manifestar, o documento é despacho. Assunto sempre será por expressões claras e objetivas. E não tem ponto. Vamos evitar também isso aqui, não pode. Remessa de documento. Aqui está sábado. O que não pode é isso aqui, ó. Desculpa. O que não pode é isso aqui, ó. Remessa de documento. Essa expressão genérica. Tá? A remessa ela tem que ser específica. Beleza? Gente, a referência ela tem regras próprias. Tanto ela quanto o anexo, eles compartilham as mesmas regras. Então eu vou pegar aqui um exemplo aqui, ó. O que eu falar aqui vai valer para anexo também. Vamos lá. Se tiver mais de um anexo ou mais de uma referência, tá? Vou flexionar, tá ok? E vou relacionar por letras maiúsculas seguidas de parênteses, sendo que o penúltimo virá por ponto e vírgula e o aditivo e o último será por ponto. O que tem que prestar atenção aqui? O documento virá sempre pela sigla, seguida por número. Se o número tiver mais de 3 algarismos, não é separado por ponto. Vai vir o ano. Depois do ano eu vou ter uma vírgula e eu vou dizer de onde, de qual origem desse documento. E se dá isso por sigla. Mas existem outras formas de eu fazer isso? Existe. Se eu estou falando que o documento é meu, eu digo que o ofício é deste. Vou falar como se fosse o CIA. O CIA não é Centro de Instrução? Então eu vou falar que o ofício é deste. Repetindo, deste centro. Agora, se eu for dizer que eu não sou do centro, mas o ofício é do centro lá que eu estou mandando, eu vou falar desse centro, dessa diretoria. Ah, mas eu estou na escola naval. Eu posso dizer que se eu sou da escola, desta escola. Tem alguém falando, mas está tão ruim. O que está vendo aí? Alguém está querendo falar alguma coisa? Não. Beleza. Então... É o Jack aí do teu lado aí. Porra. Então, espécies de documento, de forma abreviada, precede o número. É abreviação também de número, tá? Seguida de barras. Tá aqui. Beleza? Agora, quando o documento não tiver número, eu vou amarrar pela data, que é o caso desse requerimento aqui. Só
Só que esse requerimento aqui, eu já posso até malhar o cara que fez, ele tinha que botar só REC. Beleza? Como o requerimento não tem número, ele faz entre vírgulas. A data, essa data também, a gente fala que ela está de forma resumida, tá? Você só vai encontrar esse layout aqui de data em documentos de âmbito interno da Marinha. E de quem é? Com letra maiúscula. Olha aqui a parte aqui do sigilo, ó, que antes se dava por 3 letras e agora se dá por uma letra entre parênteses, letra maiúscula. A questão desta OEM, deste colégio, deste centro, ou então dessa OEM, desta OEM, dessa diretoria, tá? E o uso vedado de indicativo naval, hein? O uso vedado de indicativo naval. Olha como é que vem o sigilo após a data, entre parênteses, somente a letra. No texto, referência a... Toda vez que eu vou falar referência em anexo, a letra será caixa alta e será grafada, sublinhada. Tá? Aqui são regras, que ele não vai vir entre parênteses fechado. Não posso mencionar uma referência, não posso falar uma referência que não esteja citada no texto. Para eu ter referência, para que eu tenha anexo no cabeçalho, eles têm que estar citados no texto. Isso aqui é uma regrinha que existe, tá? Quando eu falar assim, de acordo com o ofício em referência, aí você chega e fala, mas espera aí, lá no cabeçalho tem 3 documentos em referência, mas eu vou dizer para você assim, mas só tem um ofício. Se eu tiver um ofício, eu posso colocar dessa forma. Se eu tiver mais de um ofício, eu tenho que direcionar. Ofício em referência Charlie. Quando eu vejo esse fragmento, eu entendo que tem mais de um ofício no cabeçalho, na parte das referências. Outra requinha boa, tá? O fato de eu ter documento referenciado, ele sendo sigiloso, não implica que o meu documento seja sigiloso. O único que vai obrigar o meu documento a ser sigiloso é se tiver um anexo sigiloso. Tudo bem até aí? Me dá um feedback aí para mim saber o que vocês estão vendo. Tá safo, pode continuar. Senta prego aí. Beleza. Não devemos fazer referência a documentos com prazo vencido. Isso aqui é interessante. Fiz uma referência, tenho vários destinatários ou tenho várias autoridades via. Para mim poder fazer referência, eu tenho que saber se todos têm. Se tiver alguém que não tenha a referência, excepcionalmente, principalmente se for um destinatário, excepcionalmente eu vou listar na distribuição de cópias essa autoridade que é destinatária e registrando o envio da cópia dessa referência. O que foi dito aqui nesse textinho é o que está aqui no exemplo. Eu vou falar sobre um documento que ele foi publicado em boletim. Eu tenho que colocar entre parênteses que boletim é a data. Aqui são outros exemplos, tá? Em especial uma publicação. Eu tenho que dizer qual é a revisão que ela se encontra, tá? Outros exemplos.
lembrando aqui, ó, o ultra secreto, o grau de sigilo entre parênteses, tá? Só o fato dele daqui não me obriga a ter o expediente classificado como ultra secreto, porque é referência. Se ele tivesse em anexo, aí sim. Olha a mensagem. Mas você está colocando uma mensagem como referência, aqui não tinha que ter indicativo naval? Não. Indicativo naval é só quando você estiver operando, transmitindo e recebendo mensagem. Aqui é sigla. O anexo, lembrando que ele segue as mesmas regras em grande parte da referência. Aqui está alguns exemplos. Se alguém quiser que eu aprofunde mais alguma coisa, é só falar. Pode seguir. Aqui, ó. Regras gerais. Aplicar-se-ão, o que couber as mesmas de referência. Essa aqui é a parte final após a assinatura. Tá? A leitura disso aqui é simples, olha. Tem que ficar ligado aqui nas partículas. Essas preposições aqui, ó. Esses aditivos. Porque quando eu digo para alguém DFM com anexos de alfa a char, ele vai receber alfa, bravo e char. Aqui deve ter pelo menos mais um, mas ele só quer que a DFM receba de alfa a char. Quem vai receber tudão é o destinatário, tá? E de uma maneira genérica, quem recebe tudão é assim, ó, com anexos. Tá bem explicadinho aqui. Cheques e qualquer outros valores deverão ser escriturados explicitamente. Não é permitido anexar dinheiro em espécie e use serviço postal. Restrição essa extensiva ao serviço postal da Marinha. Não pode, hein? Não pode colocar desse jeito aqui no texto, está errado. A prova ela vai disponibilizar para os senhores fragmentos de texto, para os senhores poderem avaliar a maneira pela qual isso está escrito, se certo ou errado. A maneira correta é anexo com letra minúscula no início, letra maiúscula e grafado. Vocativo. Esse tipo de vocativo aqui é para carta e ofício externo, tá? Lembrando que excelentíssimo senhor é só para chefe de poder, tá ok? Mas peraí, eu estou falando com o presidente da república, tá? Estou falando com o mito, mas ele está dentro do poder executivo, então eu só trato ele como senhor. Tudo bem até aí? Isso aqui, se cair na prova dos senhores, leva alguém junto, tá? Transcrição de texto, a única coisa que pode cair é pela regra. E se tiver mais de 3 linhas, ele será recuado no texto. Recuo de 1,5 para cá, 1,5 para cá e tamanho 11. Tá? Lembrando que tem que ter a fonte entre parênteses e ele virá entre aspas. Se ele tiver menos de 3 linhas, ele será inserido dentro do texto, hein? Tá? E vem aqui, ó, dizendo de quem é a fonte. Pode vir antes ou depois. Tá? Que o texto com até 3 linhas deverão ser transcritos no próprio parágrafo, entre aspas,
com o mesmo tamanho da fonte, só se vier dentro do texto. Menção a delegacias e agências, eu já falei, que é a forma resumida. Texto de correspondência. O texto de correspondência, ele funciona também tal qual é a nossa redação. Tá? Ele pode ser dividido em até 4 itens. O primeiro é a introdução, o segundo, desenvolvimento, e o terceiro, conclusão, falando de uma forma bem genérica. E o quarto são informações complementares. Até aí tudo bem? Não há quantidade mínima. O texto normativo já é diferente porque ele é mais complexo. Ele precisa ser mais explicado. Então, ele não ia caber em 4 itens. 3 itens seria um pouco. Agora, aqui a gente tem que prestar atenção no que é obrigatório. Tá? Isso aqui são exemplos dos itens que podem aparecer, mas, dentre eles, alguns são obrigatórios. Por exemplo, o primeiro é obrigatório. Então, tá aí o propósito. Os últimos itens, vigência, é obrigatório, mas o cancelamento é eventual. Tudo bem? Vamos lá. Artigo. O artigo, ele vai aparecer em portaria. É um caso particular da portaria. Lembra que eu falei para os senhores que portaria é o primo rico dos normativos? Está aí o motivo. Ela tem um layout próprio. Tá? Essa forma aqui de artigo não aparece dentro do texto. É só no início do corpo da portaria. Tá? E ela é a unidade básica para a apresentação. Uma peculiaridade da estrutura da portaria, que ela é marcada de forma ordinal do primeiro ao nono, a partir de 10 pela forma. Artigo 10, artigo 11, artigo 12, até o 9 é artigo 9. Os artigos podem se desdobrar em parágrafos, tá? Ou em incisos. Os parágrafos em incisos e os incisos alíneas e elas em itens. De novo, artigo desdobra-se em parágrafos ou incisos, mas os parágrafos se desdobram em incisos. Os incisos se desdobram em alínea. E estas em itens. Parágrafo. Imediata divisão de um artigo. Uma peculiaridade boa aqui, ó, que o parágrafo ele é representado por esse símbolo, se tiver no singular. Agora, se tiver no plural, ele dobra. Incisos, alíneas e subitens. Oh, desculpa. Incisos, alíneas e itens. Incisos são utilizados como elementos discriminatórios de artigos, tá? E se não puder ser condensado nele, ele vai se desdobrar. Os incisos serão indicados por um algarismo. Isso aqui é interessante. Os incisos serão desdobrados em algarismos romanos. As alíneas por letras e os itens por arábico. Se quiser, é bom anotar. Tá? Aqui está a forma com que elas são grafadas, logo abaixo. Aqui. Não tem erro, não.
para poder melhor a visualização, está aqui a forma pela qual eles são disponibilizados. Mas como é que a gente faz? Olha aqui, ó. Isso tudo aqui é feito de igual maneira. Tá? Agora, a portaria, ela é feita de uma maneira ímpar. A portaria. Não quer deixar eu marcar aqui sozinho? Tá? A portaria, ela é feita de forma ímpar. Tá? E aí está o exemplo de como é dada a marcação. Normas e decretos, vocês não precisam olhar não. No texto, a gente faz preferência da forma resumida, que é essa aqui pelo inciso. Sempre do menor para o maior. Porque aqui nesse inciso, eu sei que o inciso é 1, o artigo é 2 e o capítulo é 3, tudo bem? Vamos lá. A subalínea está dentro da alínea. Verbos. O verbo tem macete, tá, gente? Se vocês tiverem papel e caneta, esse é o momento, que eu vou botar aqui um bisuzinho aqui. O pessoal pode anotar aí, sim ou não? Manda. Tá, é feinha assim, mas tá bom, tá? E a Siri tá aí, ó. Hã? Achei, Marquinhos, a Siri. Que Siri? Ah, Siri. Vamos lá. Todo mundo anota aí. Da maneira que todo... Posso ou não posso? Vamos lá. Vai. O MNLS viu um PS no CT e falou para o AR que o CI de ré Calma aí, pô. deu problema no RED. E essa é a forma com que vocês vão fazer quando vier a questão de verbo. E é clássica vir, tá? Vamos fazer esse diagrama e vai falar que o MNLS viu o PS no CT e falou para o AR que o CI de ré deu problema no RED. Para que isso? Para mim entender que aqui é só para a autoridade superior, aqui é para a autoridade subordinada e aqui é não subordinada para fora da cadeia de comando. Vocês têm um melhor aqui. É da antiga ainda. Ah, e a referência do verbo não é para quem faz, é para quem recebe, é quem está recebendo. Levar ao conhecimento, submeter, participar, solicitar, consultar, transmitir, encaminhar, apresentar, restituir, comunicar, informar, remeter, esclarecer, recomendar, enviar e determinar. Omega, esse lance aí tá bom de fácil entendimento ou não? Ah, pô. Isso é aquela questão de cada um fazer sua maneira que melhor convém. Essa aí funciona para muitos, pode funcionar para outros, mas tudo é bem-vindo. Dá pra ler, sim. Lima, tá tranquilo? Tá tranquilo, tranquilo. Cabral, Branco, ok? Vamos lá, hein? Também, tranquilo. Aqui vocês podem sinalizar, porque qual que é o bom disso tudo aqui? É vocês entenderem qual é o comum a todos, qual é o comum a dois e qual é o exclusivo para cada categoria. É mais fácil que ler assim, né? Fica não.
E aquilo facilitou a vida de muita gente, ó. Olha aqui, ó. Comum a 3, ó. Olha aqui o comum a 3, aqui, ó. Pode ser assim também. Comum a 2, ó. Vocês podem demarcar assim também, ó. Olha aí. Acho que assim também fica fácil. E o que não foi marcado é exclusivo. Remeter também, Camargo. Cadê? Remeter. Aqui, né? Isso. Certinho, gente? Olha que bacana. Assim fica fácil de visualizar. Aí se você for ver aqui, ó. Bate direitinho, ó. Lembra até de matemática, né, Marquinhos? Ó. Somente, ó. Somente, ó. Somente, ó. Segue o fluxo. Forma de tratamento, já falei. Aqui é dentro do Poder Executivo, aqui é fora. Existem os qualitativos que o pessoal usa, vou lendo. Egrégio, tá chaleirada aí. Nunca vi isso em prova. Quando a gente fala sobre referências à autoridade, a gente sempre chega junto com o cargo sem usar pronomes, preceder eles pelo pronome de tratamento, tá? Por determinação do diretor de pessoal da Marinha, do comandante da Marinha, tá? E lembrando, olha que interessante apareceu aqui. Incumbiu-me. Alguém pode me explicar o porquê que apareceu esse incumbiu-me e o que isso aí afeta no documento? Incumbiu é por delegação de competência, mas só que ele está mandando para um mais antigo. Então, Ofício externo, né? Atualmente. isso daí não é ofício externo. Não, perdão, é ofício externo, usado em cartas, usado no ofício externo, tá? Porque eu estou me dirigindo a uma autoridade de igual posto ou mais moderna. Porque se fosse na ausência, a autoridade seria mais antiga, tá? É nesse padrão. Porque nós temos 3 tipos de assinatura. Nós temos a assinatura que é aquela por delegação, onde você consegue ver isso, que é o por ordem. A assinatura no impedimento, tá? Por quê? E é a assinatura interina. Isso também depois, mais tarde, a gente vai dar uma olhada, se der tempo aí. Emprego de possessivo é evitado, apesar de correto. Desculpa aqui. É evitado. Toda vez que a gente for tratar de representante diplomático, é após o nome. Isso aqui não se usa mais, só vai ser usado para autoridades fora do Poder Executivo.
chegamos num ponto muito importante, que é a parte da escrituração do NUP. Tá? Número único de protocolo. Tá aqui, ó. Qual é o trauma disso aqui? Vamos lá. Ele vai ser atribuído a alguns documentos e eu vou destacá-los aqui para os senhores. A atribuição do NUP seguirá a legislação em vigor, devendo integrar os seguintes documentos produzidos. Vou dar uma instrução permanente, norma permanente, portaria, instrução normativa, carta, circular, comunicação padronizada, ofício externo, despacho, memorando, despacho decisório, ordem do dia, ordem de serviço, CPPJ. Só que tem uma ressalva. Qualquer outro documento classificado como sigiloso, independentemente de vir a constituir ou não processo, eles também podem ser terem NUP. Fechou? Unidades protocolizadoras é todas aquelas que geram NUP. Tá? Eu não sei se esse tipo de informação é procedente, mas está aqui. Ó. Após ser criadas as OMs, tem que solicitar NUP para DADM. Tá bem? O NUP, ele vai sempre ser escriturado dessa forma aqui, ó. Documentos pedidos, suporte físico digital. O NUP será escriturado aonde, ó? Rodapé de todas as páginas, alinhamento à direita, calibre ou carnito, tamanho 12. Anexos, apêndices e adendos de documentos não levam NUP, mas se forem sigilosos. E no processo ele vai vir escriturado na respectiva capa. Emprego de siglas e abreviaturas. A regra básica é, para que eu utilize sigla, ela tem que ser notória. Se ela não for notória, eu tenho que dizer do que se trata e colocar entre parênteses o que ela é. É o exemplo de como eu vou tratar, poder usar uma sigla, tá? E para pessoas que não conhecem. Isso aqui já não é novidade para ninguém, que ela não sofre fricção. Dá uma bomba aí, cara. Mas vai explodir. Aqui tá. Isso aqui é o maluco aí me enchendo de besteira. Já vi quem é aqui o doido aqui. Vamos dar uma pausa aí. Vamos parar em menção de pessoal.